Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Espaço do Evangelho. Primeiramente, quero agradecer a essa equipe maravilhosa do Espaço do Evangelho que me chamaram para expor esta mensagem, e eu julgo que essa mensagem seja de construção e de fortalecimento para todos nós que somos almas em evolução. Penso que esse tema de hoje é muito importante porque ele traz uma reflexão justamente porque todos nós, principalmente eu, tenho a sensação de que o tempo está voando, que o tempo passa muito rápido, né? Que a semana passa rápido, o mês está passando muito rápido e o ano também. Então a gente tem essa sensação. Então é muito importante achei esse tema, por quê? Porque nós temos que dar importância a certas coisas que acontecem na vida da gente e a gente não percebe. O tema de hoje chama-se chamamento. Por que chamamento? Porque todos nós ouvimos chamados. Chamado de pai, chamado de mãe, chamados de filhos, chamado do esposo, da esposa, né? Chamado para ouvir notícias boas, chamados para ouvir fakes, boatos, né? Então, temos chamados para festas e a gente vai por aí, até chamados para ouvir fuxico. Temos muitos chamados. E esses chamados, o que eles são? São chamados da vida comum nossa, né? São chamados para o nosso bem-estar, são chamados para os nossos gostos, para os nossos prazeres. Então, basicamente, são chamados da nossa vida material. Porém, há um chamamento muito importante e é um chamamento muito delicado. A gente precisa desenvolver algo muito importante dentro de nós para que a gente possa ouvir esses chamados, né? Existem chamados que são chamamentos divinos, ou seja, chamados para que a gente possa executar algo, né, em benefício de nós mesmos e do próximo. E esses chamados trazem para nós felicidades, mas que a gente não consegue experimentar essas felicidades se a gente não atende esses chamados. Então é muito importante a gente estar atento a esses chamados. E como é que isso acontece? Para muitos espíritos que já passaram pela Terra, tiveram chamados, e a história traz esses chamados. Eu poderia citar aqui vários, trazer a história de vários. Porém, ficaríamos aqui um tempo muito grande para falar de cada um. Mas vocês conhecem, por exemplo, o chamamento de Saulo de Tarso, o chamamento de São Francisco de Assis, teve vários chamados para mudar a igreja, né? Saulo de Tarso, para se tornar o Paulo de Tarso, o grande evangelizador, né? O grande discípulo do Cristo, o grande apóstolo dos gentios, né? Então, nós temos aí muitos personagens. Todos eles tiveram que desobstruir as membranas timpânicas para que eles pudessem ouvir o chamamento. Muitas vezes as nossas membranas timpânicas estão pelo orgulho, estão pela vaidade, e estão muitas vezes pelo egoísmo que impede de ouvir esses chamamentos. E a nossa vida comum, material, do dia a dia, também fazem com que essas membranas fiquem basicamente obstruídas. Então é necessário que a gente busque, né, através da conexão, através das preces, das orações, né, que a gente se sintonize com o plano espiritual, né, para que a gente possa ir desobstruindo essas membranas. E essas membranas do espírito, né? Não são as membranas do ouvido material nossa, né? E a gente precisa desenvolver isso. Assim acontece com muitos de nós, né, quando ouvimos chamamentos. Eu vou dizer rapidamente aqui um chamamento que eu poderia falar de qualquer um desses personagens,
e as histórias são belíssimas. Mas vou trazer a história do homem comum, né? Eu mesmo tive um chamamento várias vezes na instituição para que eu conseguisse ajudar na transformação daquele centro num departamento que é chamado de evangelização infantil, e nunca tinha conseguido. E algumas vezes eu sentia a intuição de que alguém pedia isso para mim também. Não era só os mentores da casa, mas também algo, um chamamento, parece uma intuição que eu não via, mas sabia que parecia que havia alguma coisa. E uma certa noite aconteceu daquilo vir fortemente para mim, e eu já tinha sentido algumas outras vezes. Falei, hoje eu vou escrever, porque eu quero saber. E eu escrevi uma poesia, um poema, uma poesia não, um poema, mas era um chamamento esse poema. E nesse poema, a pessoa, eu tive vontade de escrever o nome da pessoa no final. Até aí deixei o nome e fiquei, o tempo foi passando, e aí depois de uns tempos minha esposa teve um convite para conhecer uma casa, e essa casa, essa instituição tinha muitos evangelizandos ali, e era uma casa, era uma instituição construída dentro de uma comunidade carente. E aí nós fomos num domingo fazer a visita e acabei ficando lá só 10 anos. 10 anos trabalhando lá. Fui lá para conhecer e acabei ficando lá por 10 anos. Conclusão da história. A primeira vez que logo que eu cheguei lá, na metade do ano, teve aquela entrega das sacolinhas. E nessa entrega das sacolinhas, o que aconteceu? Fui convidado para receber a primeira criança juntamente com o evangelizador mais novo que tinha na casa. E aí nós nos deparamos com uma criança naquelas escadarias, uma criança numa cadeira de rodas, que não era evangelizando, era o irmão dele, o menorzinho. E aí o maior nos acompanhou e nós fomos até o Papai Noel. Chegando no Papai Noel, quando ele começou a ver o Papai Noel, ele desabou a chorar. E a gente perguntou para o irmão mais velho, mas ele está chorando tanto assim por quê? Alguma coisa? O sonho dele era conhecer o Papai Noel. Ele tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, e o sonho dele era conhecer o Papai Noel. Nós todos, logicamente, desabamos a chorar. Mas a felicidade que nos trouxe foi tão imensa, tão grande, né, naquele momento, né? E depois de um tempo é que você vai perceber, fala assim, poxa, que felicidade. Nesses 10 anos que eu trabalhei, só saí de lá porque teve um outro chamamento, né? Porque a gente tem outras responsabilidades. A gente não pensa que você tem um chamamento e você acaba ficando naquele chamamento. Você melhora um pouco ali, você fica um tempo ali e é assim, você vai subindo, vão te dando mais tarefas para você executar. Os chamamentos sempre estão vindo, porque você está ligado mais com Jesus, se você está ligado com os bons espíritos, no trabalho, do amor ao próximo, o chamamento não para, vai vindo. E você consegue desobstruir essas membranas timpânicas para esses chamamentos, onde você depois experimenta felicidades. Tivemos muitas, um dia a gente vai poder contar algumas outras sensacionais que acontecem, que a gente nem imagina, né? Então, o que eu queria dizer para vocês hoje é que fiquem atentos aos chamamentos. Aqueles que já tiveram, vão continuar tendo, e esse chamamento é muito importante. Eu trouxe agora, para a gente poder encerrar, que é muito legal, uma mensagem dessa pessoa que eu sinto, né? Que eu fui agraciado com o chamamento dela para que eu pudesse participar. Porque depois eu fui ver que ela também ela trabalha no plano espiritual junto com as crianças, né? Ela acolhe as crianças. Ela tem um castelo florido, maravilhoso, com a abóboda do castelo dela é todo azul, como é mencionado no livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier. E ela diz assim, traz esse poema lindo de Chico Xavier, que ele diz assim, para todos nós assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo, crê e trabalha,
Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprenda e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Mei. Que Deus abençoe a todos, que Jesus, o nosso Mestre, permaneça no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.